Amém. Deus abençoe Maurício, Liliane e Amanda e os demais da banda. Queridos, nós vamos ouvir a palavra de Deus, mas antes eu quero aqui informar que eu sei que vocês estão ansiosos pelos avisos e eles serão bem importantes hoje, mas ficarão para depois da ceia, tá? Quero apresentar também o pastor Samuel e a sua família, né, que está aqui conosco. Eles estão congregando ali no Amazonas, né, juntamente com o pastor Ivan, a missionária Idete, né, estiveram aqui durante alguns anos, aqui em São Bernardo, em São Paulo, mas são filhos aqui desta igreja. É sempre uma alegria recebê-los, juntamente com as filhas, né, a esposa. Que Deus abençoe a vida de vocês, sejam muito bem-vindos, tá bom? Uma satisfação tê-los aqui. Vamos chamar a missionária Alexandra para pregar a palavra de Deus nessa noite. O pastor Vitor Gadelha não está, porque ele está com infecção no ouvido. Hoje de manhã ele esteve na IBD, saiu daqui, foi ao hospital. Por isso ele não está aqui nesta noite, está se recuperando, né? Mas aqui está a missionária, né, representando ele. Vamos ouvir a palavra de Deus pregada por ela. Amém? Abra o seu coração nesta noite, missionária. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, queridos? Gostaria de desejar um feliz 2024, nesse ano que se inicia, bênçãos sem fim da parte de Deus, a amada igreja. Presença de Deus, livramento do Senhor e a doce companhia do Espírito Santo. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo de número 33. E eu gostaria de ler com vocês versículos 1 e 2, e depois o 15, o 16 e o 17. Êxodo 33, 1 e 2, depois o 15, o 16 e o 17. Diz assim a palavra do Senhor. Disse mais o Senhor a Moisés: vai, sobe tu daqui, tu e o teu povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua semente a darei. E enviarei um anjo adiante de ti, e lançarei fora os cananeus, e os amorreus, e os heteus, e os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus. Versículo de número 15. Então disse-lhe: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco e separados seremos, eu e o teu povo, de todo o povo que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés: farei também isto que tens dito, porquanto achasse graça aos meus olhos e te conheço por nome. Curve sua cabeça. Vamos orar. Bendito Jesus, nós acabamos de ler um trecho da tua palavra e pedimos, ó Pai, que a iluminação do teu Santo Espírito venha sobre nós, Senhor, para que possamos compreender a tua palavra. Além disso, Senhor, pedimos que pela tua infinita misericórdia, fale conosco, Senhor, neste primeiro culto de 2024, nesta primeira ceia de 2024. Ah, bendito Jesus, fala conosco de maneira especial, para a glória do teu santo nome. Amém. Meus irmãos, quando eu pensei em vir ministrar neste culto de ceia, muitas palavras, acima de tudo dos evangelhos, vieram à minha mente, tendo em vista que é um culto de ceia.
Porém, o Senhor me direcionou este texto, e este texto queimou no meu coração durante toda a semana. E eu gostaria de dividir aquilo que Deus dividiu comigo, com os irmãos. Neste contexto, a palavra de Deus nos diz que o Senhor já tinha tirado o povo do Egito e agora caminhava com eles pelo deserto, a caminho de Canaã. E em certo momento dessa trajetória, Moisés diz ao povo: fique aqui, porque eu vou orar. E a Bíblia diz que Moisés sobe o monte e ele está buscando a face do Senhor durante 40 dias e 40 noites. Só que passado este período, esta quarentena, a palavra de Deus nos diz que o povo começou a conjecturar. Moisés morreu em cima do monte. Moisés não volta mais. Nós precisamos de um Deus para continuar a nossa caminhada. Nós precisamos de alguma coisa para substituir Deus. E a palavra de Deus nos diz que o povo agora tira os seus pendentes, as suas joias, as suas correntes, e fundem aquele metal e fazem um bezerro de ouro. E ali eles começam a adorar aquele bezerro de ouro, dizendo: este é o Deus que nos tirou da terra do Egito. Este é o Deus que nos trouxe até aqui. Este é o Deus que nos abriu o Mar Vermelho. E quando Moisés está orando, Deus o adverte dizendo: Moisés, vamos interromper o nosso culto. Vamos interromper a nossa comunhão. Você precisa descer imediatamente, porque o teu povo pecou, Moisés. E Moisés desce. Quando ele chega e vê aquela cena, a Bíblia diz que ele quebra as tábuas da lei que haviam sido escritas naquele momento, naqueles dias de quarentena. Ele se ira, ele quebra aquele altar. Mas muito mais, ele se preocupa com o relacionamento, ele se preocupa com o que vai acontecer entre Deus e aquele povo. E Deus imediatamente, ele tem uma proposta para Moisés. Ele diz: Moisés, eu vou fazer de ti uma nação. Eu vou matar todo esse povo e eu vou fazer você chegar à terra de Canaã. Mas Moisés diz: não, eu não aceito. Porque o Senhor tirou e prometeu a este povo. Aonde vai ficar a tua promessa? E a palavra de Deus diz que então Deus faz uma segunda proposta. E é sobre isso que eu quero pregar nessa noite. Deus diz para Moisés: então, Moisés, o povo vai. Mas eu não vou no meio do povo. O povo vai. E eu vou à distância. Eu vou mandar um anjo. Eles não vão ficar desprotegidos. Eu vou livrá-los dos inimigos, de todos os que estão à volta. Dos heveus, dos jebuseus, dos fariseus, eu vou livrar de todos. Mas eu vou acompanhá-los à distância. No meio de vocês, eu não vou. E Moisés faz uma das orações mais lindas e mais comprometidas que um crente pode fazer. Ele diz: Senhor, se a
tua presença não for conosco, não nos faz subir daqui. Se o Senhor não for conosco, daqui eu não arredo o pé, dessa terra eu não dou um passo. Se o Senhor não for conosco, daqui eu não saio, se a tua presença não for conosco. É interessante que Deus tinha proposto: Moisés, eu mando um anjo, eu mando livramento, eu mando escape, eu mando guia no caminho. Mas Moisés diz: Senhor, eu não te troco por anjo, eu não te troco por livramento, eu não te troco por qualquer outra coisa, se não for o Senhor. Sem a tua presença eu não saio daqui. Irmãos, que nesse ano de 2024 que se inicia, eu quero desejar para vocês que vocês tenham essa oração em mente: Senhor, se a tua presença não for conosco, eu não me movo, eu não me movimento, eu não decido nada sem a tua presença, eu não abro mão da tua presença, seja nos meus negócios, seja nos meus relacionamentos, seja no curso da minha vida. Se a tua presença não for comigo, Senhor, não me faz me movimentar daqui. A presença de Deus, ela é fundamental, irmão. A presença de Deus, é bem verdade que ela está em todo lugar. O próprio salmista, no Salmo 139, ele vai dizer: para onde eu irei da tua presença? E para onde eu fugirei da tua face? Se eu subir aos céus, eu sei que o Senhor está lá. Mas se eu fizer a minha cama no abismo, o Senhor está lá também. O Senhor está em todos os lugares, é bem verdade. Mas existem lugares e existem pessoas em que a presença de Deus, ela é mais eficiente, ela se manifesta de uma maneira mais eficiente. A presença de Deus nunca é passiva, nunca é inócua, mas tem uma diferença entre um crente cheio do Espírito Santo. A presença de Deus se manifesta de maneira diferente. Até quando Deus diz não, Ele está agindo. A presença dEle está lá. A Bíblia diz que Paulo, durante 3 vezes, ele orou ao Senhor e disse: tira de mim esse espinho, tira de mim esse espinho. E o Senhor lhe respondeu: não. Não, Paulo, para que você não se engrandeça, porque o meu poder se manifesta na tua fraqueza. Presença de Deus significa dizer que Deus está perto, que Deus está presente, mas que Ele não está presente para ser passivo, mas que Ele está presente para mover a nossa vida. Muita gente quer a presença de Deus, mas pouca gente tem a ousadia de dizer para Deus: mexe como o Senhor quer, entra onde o Senhor quer, tira o que o Senhor quer, apesar de eu gostar, faz como o Senhor quiser. Estar presente significa ter a liberdade de fazer o que Ele quiser.
presença de Deus tem que ser buscada, desejada, em oração, em obediência, é o que esse texto diz. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que enquanto Moisés orava, o povo lá embaixo desobedecia. Tinha oração, mas não tinha obediência. Tinha 40 dias de jejum, mas embaixo tinha idolatria. E o Senhor desce e fala: olha, Moisés, você estava orando, você estava jejuando, mas porque o povo está idolatrando, eu não vou na presença de ninguém. Todo mundo vai ser privado da minha presença. É coisa séria, irmãos. Desejar a presença de Deus é bom. Obedecer e buscar é melhor ainda. O salmista diz no Salmo 27, versículo 8: quando o Senhor me disse, busca a minha face, então a tua face, ó Senhor, eu buscarei. O profeta usado por Deus diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Tem que ter disciplina, tem que ter vontade, tem que ser todo dia, toda hora, todo momento, ter o seu momento com Deus. Talvez você está aqui dizendo: Deus, o Senhor precisa me dar esta disciplina. Isso é bíblico, porque o próprio salmista Davi, ele vai dizer: Senhor, cria em mim. É como se ele dissesse: eu não tenho, mas cria em mim um coração puro. Me dá predisposição para te buscar. Me dá aquilo que eu não tenho. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença. E não retires de mim o teu Espírito Santo. Agora preste atenção. A Bíblia vai dizer que nesta época em que Davi falou este salmo, a presença de Deus era temporária. Ela vinha esporadicamente, fazia o que tinha que fazer e o Espírito Santo se ia. Mas nós não. Depois do Pentecostes, o Espírito Santo veio permanentemente. Se Davi, que experimentava só um pouco, dizia: não tira de mim, agora imagina você que tem à sua disposição o Espírito Santo 24 horas por dia. Eu quero te dizer, irmãos, que quando eu olho para esse privilégio, eu digo para o Senhor: com tanta casa boa para morar, com tanta casa boa para habitar, que privilégio meu, o que o Senhor viu em mim, Santo Espírito, para habitar dentro de mim, pecador. Então isso me faz desejar cada vez mais, porque é um privilégio que eu não merecia. Busca a presença de Deus. A Bíblia diz, o próprio Senhor Jesus dizendo, lá no Evangelho de João: se alguém me ama, vai guardar as minhas palavras, e o meu Pai o amará, e eu me manifestarei a Ele. É promessa. A gente não precisa viver uma vida pobre da presença de Deus.
É promessa de Deus. Se nós guardarmos a palavra dele, ele se manifestará em nossas vidas, ele se manifestará em nosso meio. E aí eu fico pensando, por que será que há uma crise da presença de Deus? Talvez essa não seja nenhuma mensagem para o primeiro domingo do ano. Mas se a gente começar o ano sem a presença, vai fazer o quê? Há uma crise, irmãos. Há uma crise de temor. Há uma crise de envolvimento. Há uma crise de manifestação do Espírito Santo. Há uma crise. E por que há uma crise? Porque é uma crise de oração. E há uma crise de obediência. E quando se junta falta de oração com falta de obediência, há uma crise instaurada da presença de Deus. É por isso que o Senhor adverte lá em 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Há uma crise, mas a gente não precisa viver na crise. Há uma crise, mas a partir de hoje a gente pode tomar a decisão de buscar a presença de Deus de uma maneira tal que os nossos cultos sejam envolvidos pela doce presença do Espírito Santo. O escritor aos Hebreus, ele vai dizer: segui a santificação, segui a paz e a santificação com todos, sem a qual ninguém verá a Deus. E às vezes as pessoas trazem esse texto para o futuro. Não vai ver Deus no céu, não vai ver numa situação escatológica. Mas, irmãos, sem santificação você não vê Deus nem aqui, muito menos no céu. Mas o contrário também é verdade. Uma igreja cheia de comprometimento é uma igreja que assiste à presença de Deus diariamente. É uma igreja que é surpreendida por Deus. A presença de Deus, ela se manifesta com pelo menos 3 objetivos. Primeiro, punir. A presença de Deus é juízo. Porque um Deus justo, ele também usa de justiça. E a Bíblia vai dizer, por exemplo, que no livro de Atos, no capítulo 5, um casal, escondidinho, foi lá e vendeu uma propriedade. E aí, como eles queriam ser igual Barnabé, e queria ter um elogio dos apóstolos, eles foram lá e mentiram o valor. Chegaram diante do apóstolo Pedro e disse assim: olha, Pedro, nós vendemos por tanto, estamos deixando tudo aqui para a igreja do Senhor. O que eles não contavam é que a presença de Deus, que estava lá no templo, também foi com eles para negociação. Também assistiu tudo. Também viu tudo acontecer.
O que eles não contavam é que eles pensaram que a presença de Deus se detinha apenas nessas 4 paredes. E eles não imaginavam que a presença de Deus também havia ido lá na negociação. E quando eles chegaram diante do altar, o apóstolo disse assim: vocês não mentiram a mim, mas vocês mentiram ao próprio Espírito Santo de Deus. E a presença de Deus puniu com a própria morte aquele casal. Mas a presença de Deus também ela vem para abençoar. Quantos aqui já não foram alcançados pela bênção do Senhor, porque Deus é o socorro bem presente? Quantos, a Bíblia vai dizer que o rei da Síria planejava tantas emboscadas, e ele dormia à noite, maquinava o mal contra o povo de Deus. Mas quando amanhecia o dia, o povo de Deus ia por outro caminho. Então ele imaginava outro plano, mas quando ele ia executar, o plano dele era frustrado. Até que um dia ele falou: tem um traidor aqui no meio. Tem um traidor no meio do palácio, porque tudo que eu penso dá errado. E aí alguém diz assim para ele: rei, não tem nada de errado não. Sabe o que acontece? Quando o Senhor entra lá no seu quarto e começa a maquinar o mal, Deus revela tudo para o profeta Eliseu e dá livramento para o povo. Eu não sei se você crê nesse negócio, mas eu creio que o Senhor é livramento para crente neste lugar. Eu não sei se você crê nesse negócio, mas eu creio que ainda que alguém maquine o mal contra você, esteja planejando uma emboscada, tem presença de Deus lá, tem livramento de Deus na sua vida, tem livramento de Deus para a igreja do Senhor. Aleluia. Vai parecer jargão, mas eu estou sentindo tanto a presença dele aqui, irmãos. Eu estou sentindo tanto a graça de Deus aqui nessa noite. A Bíblia vai dizer que a presença de Deus abençoa tanto, que uma mulher sírio-fenícia, ela vai aos pés de Jesus e deixa um problemão em casa, uma filha endemoniada. E aí quando ela chega aos pés de Jesus, depois de se humilhar, de conversar, de implorar, o Senhor olha para ela e diz assim: mulher, grande é a sua fé. E a Bíblia diz que naquela mesma hora, sem Jesus pegar na mão dela e ir na casa dela, sem perguntar o endereço ou o número da casa, sem perguntar onde estava o problema, Jesus fala assim que naquela mesma hora a sua filha foi curada, porque a presença de Deus alcançou o lar dela. Enquanto nós estamos aqui, a presença de Deus está alcançando os nossos, porque a Bíblia diz que Deus é o Deus de perto e é o Deus de longe. Ele não está detido na geografia, a geografia não detém a presença de Deus. Ele atua aqui, ele atua lá, ele atua aqui e atua na vida de quem está assistindo em casa, porque a presença de Deus, aleluia. Orebaia, chore, calabaia. Às vezes é bem verdade que a gente não vê, mas a gente crê no coração. A gente passa por momentos que o inimigo quer colocar na nossa mente que a presença de Deus se foi. Mas a gente passa sabendo o que está passando com ele. É por isso que Jó dizia: eu sei que o meu Redentor vive. E em breve ele vai se levantar. Eu sei, ele vive, ele está vivo.
As circunstâncias não estão apresentando a presença dele. O que eu gostaria que acontecesse não aconteceu, mas eu sei que ele vive. E se ele vive, ele está presente. Se ele vive, ele está presente. Ele está vendo, ele está assistindo. Eu sei que ele vive. É por isso que a Bíblia fala. Eu acho tão bonito a história de Jó, porque a Bíblia diz, Jó foi vendido pelos seus irmãos. E aí vem o versículo embaixo. E o Senhor era com José. José foi lá para a casa de Potifar. E o Senhor era com José. José foi preso, caluniado. Deus era com José. José conheceu a Faraó e o Senhor era com José. Não importa o caminho que se trilha, não importa a adversidade que venha, eu quero que você saia daqui sabendo, Deus é na minha vida, Deus é na minha vida. Talvez eu estou pregando para a gente aqui que neste ano vai passar por altos, vai passar por baixos, vai passar por adversidades, vai passar por vitórias, mas eu quero que você incute isso na sua cabeça. E o Senhor era com você, e o Senhor era com você, e o Senhor sempre será com você. É por causa desses livramentos, irmão, que o salmista canta tão bonito no Salmo 127. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel, se não for o Senhor que estivesse do meu lado, então os meus adversários me teriam tragado vivo. E então nós teríamos sido como presa nos seus dentes. Mas o Senhor nos deu escape. Como um pássaro foge do laço do passarinheiro. A nossa alma escapou. Porque Ele estava presente. Porque Ele estava presente. A gente às vezes pensa como Marta e Maria, é verdade. A gente olha para Jesus e diz assim, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, nada disso teria acontecido, não é? A gente diz assim, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, a porta não teria fechado. Se o Senhor estivesse aqui, a enfermidade não teria batido a minha porta. Se o Senhor estivesse aqui, meu casamento não estava arruinado. Mas você não sabe que o Senhor está lá. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente, aonde? Na angústia. Pelo que não temeremos. Ainda que a terra se mude. Ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Ainda que as águas rujam e se perturbem. Vou te dizer um segredo. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada.
não será abalada. Onde Deus está presente, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. O Senhor é o nosso refúgio e é a nossa fortaleza. É como foi lido na leitura oficial. Parece que eu combinei com o pastor, né, pastor? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum. Porque eu sou valente. Porque eu tenho força em mim mesmo. Porque tu estás comigo. Tu estás comigo. A presença de Deus faz a gente passar. Faz a gente andar. Faz a gente vencer. E hoje, nós estamos diante dessa mesa. Sabe por quê? Porque um dia, o Filho se propôs a nos reconciliarmos com Deus. E reconciliados com Deus, hoje, nós celebramos a mesa do Pai como filhos, justificados, perdoados, onde a presença de Deus habita permanentemente, por conta do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Essa presença foi nos garantida para sempre. E a gente vai comemorar isso até chegar no céu. Até que no céu nós cheguemos, nós vamos comemorar o dia da reconciliação, o dia do estar consumado, o dia da paz com Deus. E aí nós vamos poder cantar como Paulo cantava. O que nos separará do amor de Deus? O que pode nos separar dessa presença? O perigo, a espada, a fome, o porvir, a altura, a profundidade. Certamente que nada vai nos separar da presença do Senhor. O Senhor fala a Moisés: eu vou no meio de vocês, mas eu vou impor as minhas condições. Porque quando Deus anda no meio da igreja, é as condições dele. Ele é o dono da igreja. E aí ele diz, primeiro, nós vamos reescrever esses 10 mandamentos aí que foram quebrados. Porque para eu andar no meio de vocês, a minha palavra tem que andar no meio de vocês também. Segundo, eu não quero mais nenhum outro ídolo no meio do arraial. Eu quero exclusividade. Eu quero palavra, eu quero exclusividade. E Moisés, prepara para construir um tabernáculo. Porque eu não quero mais descer em monte. Eu quero descer no tabernáculo. Eu quero descer no meio desse povo. E eu quero que esse povo conheça a minha presença. Porque aquele povo estava acostumado com sinais. Estava acostumado com manifestação do poder. Via água sair da rocha,
vi a água amarga transformar em água potável, vi o mar se abrir em terra seca, mas o Senhor não queria que esse povo fosse consumidor de sinal, mas queria que esse povo fosse um povo que andasse na presença. Nós não interpretamos o nosso Deus como um Papai Noel, como um Deus que só queremos o bolso dele, não. Muito mais do que as bênçãos que ele tem para nos dar. Nós desejamos, almejamos, ansiamos da presença dele, da presença dele, da presença dele. A presença dele é tudo que nos basta, é o suficiente para nós. E aí, a oração de Moisés é ouvida. Porque ele dizia: Senhor, a gente só tem um nome porque o Senhor anda com a gente. A gente só é conhecido porque a tua presença vai adiante de nós. As nações estão temendo, porque a tua presença está conosco. Não é pelo anjo que vai, não é pela coluna de fogo, não é por nada disso. Nós somos conhecidos, porque o Senhor anda no nosso meio. Igreja, nós somos conhecidos porque o Senhor anda no nosso meio. Nós somos conhecidos porque o Senhor anda no meio da igreja. Quando o teu vizinho pede oração para você, não é porque ele acha em você alguma coisa, mas é porque ele sabe que a presença de Deus está na sua vida. Quando alguém chega para você e fala assim, me ajuda em oração, é porque ele sabe que a presença de Deus está na sua vida. A gente só tem nome de crente porque a gente tem presença de Deus. A gente só é igreja porque a presença de Deus está aqui. Eu quero orar com você. Você pode se levantar? Eu não sei qual que foi a tua oração na virada do ano. Eu não sei o que você desejou, o que você pediu. E não estou aqui para dizer que não é legítimo. Mas hoje, vamos implorar que a presença de Deus seja na nossa vida, de maneira contundente. Que o Senhor tenha liberdade de nos mover para onde Ele quiser. Bendito Jesus. Hoje é o primeiro culto do ano. É a primeira ceia também. E nós desejamos, Senhor, pedir, ó Pai, que a Tua presença seja com cada crente neste lugar, nos lares, naqueles que estão vendo este culto. Ah, Senhor, desde aqui na frente até o último banco, que nenhum crente seja privado, Senhor, da Tua presença. Ah, Senhor Jesus, mas não é só da Tua companhia. Nós queremos a Tua presença de maneira tal que o Senhor tenha voz na nossa vida. Que o Senhor possa fazer as barreiras, Senhor, caírem em nós. E que o Teu Santo Espírito tenha liberdade. Ah, Senhor, nós nos entregamos agora a Ti dizendo:
Tira, Senhor, tira aquilo que impede de nós sermos adoradores por completo. E acrescenta em nós, Senhor, as tuas promessas, ó Pai bendito. Ah, Senhor, nos presenteia nessa noite, Santo Espírito. Nos envolve com a tua presença de maneira singular. Senhor, devolve-nos, Senhor, a Deus Santo, a alegria de nos alegrar, de chorar na tua presença, sabendo que o Senhor está na casa, sabendo que o Senhor está aqui. Senhor, nós te rendemos graças, ó Pai. Muito obrigada pela tua presença. Muito obrigado pelo teu cuidado. Muito obrigado pelo privilégio, Senhor. Nós te adoramos. Você pode levantar a sua mão em adoração. Nesse primeiro culto do ano, você pode adorar ao Senhor, render graças a Deus, dizer a Ele: muito obrigado pela tua presença, Senhor. Muito obrigado pela manifestação do teu Espírito. Muito obrigado, Senhor, pela tua graça. Muito obrigada, Senhor, pelo teu sacrifício, pela tua mesa, por poder te chamar de Pai. Aleluia, aleluia. Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Uma salva de palmas para Jesus. Glória, aleluia, Jesus. Um curso muito importante, né, para que você tenha um crescimento, atinja a maturidade espiritual. Então, não perca esta oportunidade, né? São professores capacitados. A nossa irmã Elisângela, que é a líder do ministério, é extremamente capacitada, formada em teologia, em contabilidade, né? E vários outros cursos, várias outras especializações. Meus amados, nós teremos na semana os trabalhos normais, então, portanto, na quarta-feira, culto de oração, a partir das 19h30. Na quinta-feira, culto de círculo de oração a partir das 14h. Na sexta, culto de ensinamento a partir das 19h45. Teremos aqui a Regional 1, venha participar. E no domingo pela manhã nós teremos o Desperta, o primeiro Desperta de 2024, dirigido pela missionária Gadelha, né, das 8 ao meio-dia. Então nós teremos aqui um período grande de oração, de louvores, de exposição da palavra. Teremos o período da EBD também, da Escola Dominical, que começa a partir das 9, mais ou menos, né? O Desperta começa às 8 e a aula da EBD às 9, como já mencionou a nossa irmã Elisângela. Esse trimestre é sobre família, foi uma grande bênção hoje, e domingo que vem nós daremos continuidade sobre família. Se não me engano, é namoro, noivado e casamento, né? O tema do próximo domingo. Então, os jovens que estão aí, né, estão namorando, são noivos, né, ou são solteiros mesmo, venham participar, que vai ser uma grande bênção. Agora, os casais que fizeram aniversário de casamento agora no mês de dezembro, onde estão? Levante a mão aí. Isso, cadê? Vem para frente, já pode vir aqui para frente, para que nós possamos orar por todos vocês. Mesmo que tenham só representantes, César, você vai representar aí, né, a esposa. Venha aqui para que recebam a oração da igreja. Quero convidar o pastor Oséias aqui para fazer esta oração pelos casais. O senhor não faz aniversário em dezembro, não é de casamento, né, pastor Oséias? Não, então tá bom. É em março, então tá bom. Junho? Olha lá, errou, hein? Agora já começou 2024 mal. Podem vir, tem mais ali atrás, né? Mais casais que estão chegando, e é sempre uma grande bênção nós abençoarmos aqui as famílias e pedimos a bênção de Deus. A paz do Senhor, irmãos. Esquecer a data do aniversário do casamento Eu falei junho, ele entendeu março. Que depois a minha esposa me perguntou, você falou março ou junho? Eu falei junho, o pastor Marcos que entendeu que era março. Mas, irmãos, é uma data muito importante, lembrar a data do nosso aniversário. Espero que hoje à noite os irmãos levem as suas esposas para comer uma pizza, jantar fora. Hoje é dia de comemorar. Que Deus abençoe vocês, que se prolonguem muito mais dias, muito mais meses, anos de vida a vocês que estão fazendo aniversário de casamento. Vamos orar, meus irmãos. Queria pedir aos irmãos para ficarem em pé, estender as mãos para cá,
para que esses casais continuem sendo abençoados pelo poder de Deus. Quem está fazendo mais de 10 anos de casado, levante a mão. Mais de 10, glória a Deus. Quem está fazendo mais de 20? Opa, 20? Levanta a mão, 20. 20 aqui, 20 ali. Quem está fazendo 30 anos de casado? 30 anos. Não tem ninguém com 30? Mais de 20 então? Então que Deus dê mais 20, 40, mais 20, 60, que Deus continue multiplicando. Mas irmãos, louvamos a Deus pela vida deles, né? Porque 20 anos de casados, não é não, meus irmãos? Pastor Clementino, 20 anos de casado é pouco, né? Eu vou até perto do senhor para me ouvir isso, pastor Clementino. Quantos anos? 57 anos de casados. Meu Deus. Eu olho para minha esposa e falo para ela assim, amor, 23 anos de casado, você me aguenta, você me tolera mais quanto tempo? Só mais 23. Então vamos orar a Deus que esses anos se multipliquem muito mais na vida de vocês. Amém? Querido e eterno Deus, te damos graça, Pai, pela vida dos teus servos que estão aqui perante este altar, Senhor, comemorando mais uma data de aniversário de casamento nas suas vidas. Senhor, meu Deus, queremos pedir a esses casais que possam, Senhor, ser tremendamente abençoados por Ti. Senhor, que haja paz, que haja prosperidade, que haja inteligência e sabedoria na condução destes casamentos e que eles possam, o ano que vem, Senhor, estar aqui novamente recebendo a bênção da Tua parte sobre a vida de cada um deles. Meu Deus, dê a esses casais a Tua bênção de maneira extraordinária, dê a esses casais a Tua bênção de maneira sobrenatural, Senhor, e que todos possam ver que são casais tremendamente abençoados por Ti, é o que nós pedimos no glorioso nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. Uma forte salva de palmas ao Senhor Jesus, pela vida dos nossos irmãos aqui presentes. Obrigado, pastor. Amém. Ainda em pé, queridos, pastor Américo, os irmãos estão liberados, isso, não vão receber unção não, né, imposição de mãos, que Deus abençoe a vida de vocês, a família de vocês, e que Deus prospere e fortaleça cada dia mais os relacionamentos conjugais. Amém? Pastor Américo, nós estaremos encerrando já com a oração e a bênção apostólica. Paz do Senhor para os irmãos. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, somos agradecidos a Ti, Senhor, por esta noite que o Senhor nos preparou, estarmos aqui na Tua casa, louvarmos o Teu nome, Senhor, ouvir a Tua palavra. E agora chegou o momento de nós retornarmos para os nossos lares. Senhor, abençoe a cada um dos Teus filhos, Senhor, guarda eles no caminho, na condução. E, ó Deus, dai uma noite de paz, uma noite de repouso seguro e nos prepara, Senhor, para o dia de amanhã. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo esteja com cada um de nós, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam, está terminado em nome de Jesus, vão em paz.